Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Aqui estamos mais uma vez para comentarmos a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Hoje estaremos tratando da lição de número 8, que tem por título O Exílio de Davi. Estamos agora, meus irmãos, no período em que Davi foge de Saul, temendo por sua vida. O rei de Israel deixara agora claro a sua intenção de exterminar Davi, e agora o filho de Jessé estava buscando um refúgio para si. Para isso, ele se instalou na caverna de Adulão. Em muitos momentos da nossa caminhada, sentimos a necessidade ou o desejo de nos escondermos, entre aspas, em uma caverna, em busca de refúgio, renovação e meditação. Inclusive, meus irmãos, encontramos na própria Bíblia Sagrada a história de um profeta de Deus chamado Elias, que no momento de depressão, nós interpretamos aquele momento logo após aquele grande milagre ocorrido ali no monte, quando ele foge de Jezabel. Muitos escritores interpretam que naquele momento Elias estava passando por um momento de depressão. Elias foi, entre aspas, para uma caverna. Elias se refugiou naquela caverna. E foi naquela caverna onde ele ouviu a voz de Deus, onde ele recebeu renovação, onde ele recebeu direção do Todo-Poderoso. E esta lição vai nos dar uma visão geral do que aconteceu com Davi nessa primeira parte do seu tempo de exílio na caverna de Adulão. O textuário desta lição está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículos 1 e 2. Acompanhe a leitura. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. A Bíblia nos dá a entender, meus irmãos, que quando Davi foi para a caverna, ele se tornou um marco de esperança para todos aqueles que estavam passando por momentos difíceis. Mesmo rejeitado pelo monarca de Israel, a justiça, a retidão e a coragem de Davi atraíram para junto dele todas aquelas pessoas que ansiavam por uma mudança de vida. Provavelmente eles viram em Davi uma possibilidade de recomeço. O crente fiel, meus irmãos, mesmo passando por períodos de dificuldade, pode perfeitamente ajudar e inspirar aqueles que estão à sua volta. A verdade prática nós temos. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Antes de mais nada, meus irmãos, precisamos definir o que é caráter. Segundo o pastor Eliezer de Lima e Silva, caráter é o conjunto das qualidades boas e más de um indivíduo que determinam a sua conduta, ou seja, como a pessoa age em relação a si mesma, em relação a Deus, em relação ao seu próximo. Essas qualidades são responsáveis por direcionar o homem na maneira em que ele age, na maneira em que ele toma decisões. Precisamos também levar em consideração que o nosso caráter está sempre em atualização, tendo em vista, meus irmãos, que nós estamos sempre aprendendo coisas novas durante a nossa vida. Dessa constante atualização ou mutação, vem a necessidade que temos de estarmos sempre em contato com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, para que possamos cada vez mais nos aproximar dele
melhorando o nosso caráter, aumentando a nossa santificação, nos parecendo mais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Passando agora para a leitura bíblica em classe, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Conforme, meus irmãos, será comentado nesta lição, diante da rejeição e perseguição a Davi por parte de Saul, os familiares de Davi se juntaram a ele ali na caverna de Adulão, porque eles temiam por sua vida. Versículo 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi, conforme mencionado, era um homem que inspirava outros por conta da sua bravura e retidão. Aqueles que se achavam em aperto viram em Davi uma oportunidade de recomeço. Versículo 3: E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Percebam então, meus irmãos, que a família é algo de extrema importância. Só conseguimos fazer a obra de Deus de uma forma mais tranquila quando sabemos que a nossa família está em segurança. E foi exatamente o que Davi fez. Levou os seus pais para um lugar seguro, longe da perseguição do rei Saul. Agora, versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Como objetivo geral da lição, nós temos mostrar que, dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Novamente, meus irmãos, como nas aulas anteriores, teremos a repetição deste conceito por 3 vezes durante toda a aula. Como objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, caracterizar o exílio de Davi. Para o tópico 2, expor Davi e o amor com seus pais. E por fim, no tópico 3, explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Vamos então agora, meus irmãos, para a introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Como servos do Senhor, meus irmãos, temos que ter claro em nossa mente o que Paulo deixou registrado na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Realmente, meus irmãos, tudo o que acontece na vida do cristão tem como finalidade o seu crescimento em fé e amadurecimento na caminhada rumo a Jerusalém celestial. Então, como o comentarista disse, nem todas as situações de catástrofe, de grande angústia, são para o nosso mal. Muitas delas são para o nosso crescimento em fé e em maturidade. Só que aqui precisamos ter muito claro que precisamos separar as coisas. Existem momentos de dificuldade nas nossas vidas que são permissão de Deus para que nós amadureçamos, ou seja, para que nós aprendamos com aquela situação para chegarmos num novo nível de fé, num novo nível de confiança com o Senhor. Mas existem aqueles, meus irmãos, aquelas pessoas que passam por dificuldades que não têm nada a ver com a aprovação de Deus.
Essas dificuldades são causadas tão somente por uma semeadura que a pessoa fez em algum momento da sua vida. Vejam que tem pessoas, irmãos, que buscam e compram provas para a sua vida. Existe um ditado que é muito importante para nós cristãos. A semeadura, meus irmãos, que fazemos, ou seja, a semente que lançamos na terra é opcional. Porém, a colheita, ela é obrigatória. Então, tomemos cuidado com aquilo que plantamos no reino espiritual, porque no momento certo nós colheremos. E caminhando nessa direção, muitas pessoas fizeram um plantio ruim, com sementes ruins em algum momento da sua vida. E quando chega o momento da colheita desta semente ruim que foi plantada, esta colheita normalmente são tempos de tribulação e angústia, que não tem nada a ver com provação permitida por Deus. Então temos que diferenciar essas duas coisas. Continuando. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. Na realidade, meus irmãos, as dificuldades que a vida nos apresenta deveriam ser oportunidades para nós buscarmos ajuda e graça do Senhor nosso Deus. E esses períodos de provação deveriam ser períodos de profunda reflexão e busca ao Senhor. São nestes períodos, meus irmãos, que nós deveríamos aproveitar para melhorar o nosso autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento? Nós olharmos com mais detalhes para nós mesmos, para as nossas atitudes, para as nossas motivações, a fim de verificarmos se não é necessário nós fazermos alguma mudança nas nossas vidas para podermos nos aproximarmos mais do Senhor nosso Deus. A Bíblia é muito clara, principalmente no Antigo Testamento, quando ela diz que muitas vezes Deus permite uma provação sobre as nossas vidas para Ele testar, para verificar o que está dentro do nosso coração, se nós buscaremos a Ele ou não. Então, meus amados, que fique claro que o momento de provação é momento de se buscar ao Senhor. É verdade, temos que orar a Deus em todo o tempo, mas principalmente no momento da luta, da provação, é que nós temos que intensificar a nossa busca pela graça e pela misericórdia do Senhor. Fazendo assim, com certeza a vitória virá sobre as nossas vidas. Continuando, o exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social e solidão. Entendamos, irmãos, que exilado é alguém que sai do seu local normal de convívio e vai para um outro local, muitas vezes desconhecido, longe dos parentes e dos amigos, o que pode com certeza causar isolamento por conta da distância dos amigos e familiares, e, em decorrência disso, causar a chamada solidão. Continuando então, a conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotações tanto positivas quanto negativas. Como exemplo, meus irmãos, de exílio com conotação negativa, nós podemos tomar o que aconteceu com o reino do norte, Israel, no momento em que eles foram deportados pelo rei da Assíria. Aquilo foi um exílio de conotação negativa, porque aquele foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Depois daquele momento, eles nunca mais se levantaram. As 10 tribos nunca mais puderam nunca mais eles se reagruparam como nação, do jeito que era antigamente. Aquilo sim foi um exílio com conotação negativa. Já em relação a Israel, já em relação a Judá, que também foi levado em exílio para a Babilônia, podemos dizer que teve uma conotação mista.
tendo em vista que para o povo foi terrível, foi horrível, foi uma deportação por conta de juízo, castigo de Deus sobre a sua vida. Mas pelo lado de Deus, teve uma conotação positiva. Por quê? Porque foi neste momento, neste período de tempo que Israel passou na Babilônia, que ele efetivamente se livrou da idolatria. Nós olhamos, por exemplo, no livro de Neemias, o que aconteceu com o povo quando ele retornou para Judá. O povo pediu para que o sacerdote, pelo menos 2 vezes, pediu para que o sacerdote lesse para ele as leis, o livro da lei. Eles passaram a Bíblia, no mínimo, um período, quando o escriba lia, os sacerdotes liam as escrituras, a lei de Moisés para eles, de manhã até a hora do almoço, 4 horas lendo a palavra de Deus para o povo. Vejam, meus irmãos, se isso realmente não é uma transformação de coração. Então, o exílio de Israel, o exílio de Judá para a Babilônia, teve uma conotação mista, ou seja, eles sofreram muito quando foram para lá, mas do lado de Deus teve uma conotação positiva, porque foi naquele período que eles abandonaram literalmente a idolatria, como estamos repetindo agora e falamos também na aula passada. Continuando então, o exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Porém, meus irmãos, essa questão do exílio depende muito de quem é a pessoa que está sendo exilada. Se a pessoa for de dura cerviz, ou seja, de coração duro, um período de exílio terá pouquíssimos benefícios para ela, porque ao invés de se converter, ao invés de buscar ao Senhor, ela vai reclamar e vai se afundar ainda mais no pecado. Porém, para o crente, o cristão, o salvo, que é sensível à voz do Espírito Santo, normalmente o exílio é um tempo de grande crescimento espiritual. Existe até um adágio, um ditado no meio dos cristãos, diz que quando Deus nos leva para o deserto, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, que no deserto é tempo de aprender, que no deserto é tempo de crescer. Nós ouvíamos isso isso no meio dos evangélicos. Faz tempo que eu não ouço nada parecido, mas era algo comum, principalmente nas pregações que nós ouvíamos em congregações. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos doutrinar, Deus quer nos fazer crescer na presença dEle. Vejam, meus irmãos, que a própria Bíblia Sagrada nos dá exemplo de crescimento durante o exílio. A Bíblia fala de Paulo, nos dá a entender que Paulo, logo após a sua conversão, ele ficou 3 anos em Tarso, numa espécie de exílio autoimposto. Ele mesmo se impôs esse exílio, foi para Tarso, com o objetivo de quê? De buscar ao Senhor. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos dá a entender que ele achou o Senhor com toda a intensidade. Depois que ele ficou em Tarso 3 anos, buscando, orando e crescendo no conhecimento do Senhor, depois Barnabé foi buscá-lo para realizar aquela grande obra que eles fizeram juntos ali em Antioquia. Então nós vemos que o exílio não é de todo ruim. Às vezes, como eu falei no começo da aula da ministração, muitas vezes precisamos, em algum momento da nossa vida, ir para a caverna, ir para o exílio, para que possamos reajustar a nossa vida, buscar crescimento, recarregarmos as nossas baterias, para que possamos continuar fazendo a obra de Deus. Continuando, a caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, que é a liderança de Israel. Conforme mencionamos, meus irmãos, entendemos que os momentos de provação nos impulsionam a nos aproximarmos e buscarmos mais ao Senhor. Porém, meus irmãos, a Bíblia Sagrada não nos dá indicações dessa questão apontada pelo comentarista, de que Davi foi para a caverna para que tivesse o seu caráter melhorado. É claro, é importante nós entendermos que nós estamos sempre precisando melhorar o nosso caráter.
Mas vejam que não há nenhuma indicação bíblica de que Davi foi para a caverna para melhorar o seu caráter, tipo assim, sair de uma situação ruim para uma situação boa. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem reto, justo, bondoso. Então não faz muito sentido essa colocação de que Davi foi para a caverna para que o seu caráter fosse melhorado. Existe um exemplo bíblico muito forte a esse respeito, de alguém que foi tirado de onde estava, levado para o exílio, para que o seu caráter fosse trabalhado. E esta pessoa foi Moisés. Moisés foi tirado ali do Egito, foi tirado do meio ali, de dentro da casa de Faraó, e foi enviado para o deserto, porque Deus precisava trabalhar no seu caráter. Deus precisava demolir, destruir a sua autoconfiança, porque Moisés era autoconfiante na sua capacidade, naquilo que ele havia aprendido no Egito. E Deus não iria usar Moisés enquanto Moisés estivesse no alto do seu orgulho. Deus precisaria demolir toda aquela autoconfiança para que o poder de Deus se manifestasse na vida de Moisés. Moisés, sim, precisou ir para o exílio para que o seu caráter fosse moldado. Mas no caso de Davi, meus irmãos, nós não encontramos evidências disso nas Escrituras. Por outro lado, meus irmãos, nós temos que notar o seguinte: o ministério que Deus havia dado para Davi era um ministério para ser rei, mas com a incumbência de guerrear, de travar as guerras de Deus. Como assim travar as guerras de Deus? Nós podemos notar, meus irmãos, ali no Antigo Testamento, que depois que Josué derrotou aqueles 31 reis ali na terra de Canaã e começou a distribuir a terra entre as tribos de Israel, Israel não havia ocupado a totalidade da terra prometida. Ficou muita terra para ser ocupada. E o que aconteceu na época do próprio Davi? Deus usou, na verdade, Deus chamou Davi e o usou para que Israel dominasse toda aquela terra que Deus havia prometido para eles. Todas as terras que Israel não conquistou na época de Josué e na época de Juízes, Davi se tornou rei, se tornou dominador de todas estas terras. Todas as terras que Deus havia prometido para Israel, Davi as conquistou. Não expulsou as nações que estavam lá, porém Davi as anexou ao reino de Israel no sentido de dominar sobre ela. Desde os filisteus, os amonitas, enfim, todo aquele povo que estava ali em volta, toda aquela terra que deveria ser de Israel, ela passou para o domínio de Davi. Então percebam, meus irmãos, o ministério de Davi como rei era um ministério de guerra. Um ministério de guerra. E quando Davi foi para a caverna de Adulão e se juntaram a ele aqueles 400 homens, e depois nós veremos na lição que depois juntaram mais 200, se tornando 600 homens, a Bíblia nos mostra, não claramente, mas nas entrelinhas, que aqueles 600 homens, meus irmãos, foram a base do exército poderoso que Davi formou para que a vontade de Deus fosse realizada na vida dele. Então percebam, Davi foi para a caverna de Adulão, recebeu, como nós veremos, como nós já vimos na leitura bíblica em classe, nós veremos um pouco mais para frente, recebeu aqueles 400 homens que depois se tornaram 600, homens rejeitados, homens amargurados, homens endividados. E Davi trabalhou na vida deles de forma que eles fossem renovados na sua fé, fossem renovados na sua vida e pudessem seguir os passos de Davi. E por conta disso formar um grande exército, um exército vencedor, para que Davi pudesse fazer a vontade de Deus e conquistar todas aquelas terras que Deus havia prometido lá atrás para Abraão, Isaque e Jacó. Isto posto, vamos para o ponto central. O crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Aqui então, meus irmãos, a terceira repetição daquele conceito que nós estamos vendo desde lá do início da aula.
Chegamos agora ao tópico 1. As características do exílio de Davi. Primeiro, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações. Tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Bom, sobre isso já mencionamos anteriormente. Continuando. Davi deixa o território e vai para a região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Guarde isso. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada em Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate. Gate, meus irmãos, era a cidade dos filisteus. Segundo estudiosos, meus irmãos, ali próximo da cidade de Adulão, existiam várias grutas e cavernas. E foi numa destas cavernas que Davi e os seus homens se refugiaram. Continuando a leitura, no período dos patriarcas tinha sido uma cidade cananeia, como diz lá em Gênesis 38:1. E na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada, como diz lá em Josué 12:15. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali, ela foi fortificada por Roboão, está em 2 Crônicas 11:7. Depois do cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá, como está lá em Neemias 11:30. E a sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 15. Hoje a cidade é chamada de Aid El-Ma. Aqui então, meus irmãos, nós vemos que o comentarista dá algumas informações sobre a cidade de Adulão. Continuando então, os exilados na caverna de Adulão. Muitos se dirigiam ali a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Vejam aqui, meus irmãos, uma coisa interessante. Na aula passada eu citei que, dentre o povo de Israel, quem cuidava das ovelhas normalmente era o filho, entre aspas, menos importante, ou então algum dos empregados da família. Davi, por conta de ele ser o mais novo e ele cuidar das ovelhas, nós entendemos que ele era o menos, entre aspas, importante da família, ou seja, entre aspas, o desprezado. Mas Deus pegou o menor, o desprezado, e colocou a ele como líder da família, mesmo ele sendo o mais novo. Vejam então que Davi foi honrado e foi exaltado pelo próprio Deus. Sendo ele o mais novo, sendo ele o desprezado, entre aspas, dentro de casa, Deus o usou e o levantou, o honrou, o exaltou para que fosse o chefe da família, em detrimento do primogênito, em detrimento daqueles 3 filhos de Jessé que estavam na guerra ali quando ele derrotou o gigante Golias. É o Senhor Deus quem exalta, é o Senhor Deus quem levanta o homem, se assim ele quiser. Um outro fato interessante, meus irmãos, dessa questão seria não apenas os pais e os irmãos de Davi que se juntaram a ele na caverna de Adulão. A Bíblia menciona que 3 dos seus sobrinhos, filhos de Zeruia, irmã de Davi, também se juntaram a ele na caverna de Adulão. E quem são esses 3 sobrinhos de Davi? Justamente Joabe, Abisai e Asael. Joabe, os irmãos se lembram, foi o general dos exércitos de Davi durante todos os seus 40 anos de reinado. E Joabe era sobrinho de Davi. Joabe, Abisai e Asael. Essa história, ou seja, essa cronologia, você pode encontrar em 1 Crônicas, no capítulo 2, versículos de 13 ao 16, que fala dessa cronologia, que fala dali dos filhos de Jessé, onde encontramos ali Zeruia e Abigail, que seriam as 2 irmãs de Davi, e Zeruia teve 3 filhos, que foram Joabe, Abisai e Asael. Então, continuando, outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Uma pergunta do comentarista. Como foi que Davi conseguiu firmar a sua liderança nessas condições? Na verdade, não foi
apenas uma ação sua, ou seja, uma ação de Davi. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Aqui, meus irmãos, nós vemos, quando olhamos e lemos novamente a leitura bíblica em classe, que 3 classes de pessoas se uniram a Davi ali. A primeira classe foi homens em aperto, que, segundo os estudiosos, pode significar pessoas perseguidas, assim como Davi. O segundo tipo de pessoas, homens endividados, que talvez se tornaram escravos por conta da sua elevada dívida contraída, que em algum momento abandonaram essa situação de escravidão e foram procurar Davi, foram procurar estar com Davi. E o último tipo de pessoas foi os homens amargurados de espírito. Alguns comentaristas, meus irmãos, apontam que que Davi era um tipo de Cristo, pois estas pessoas em dificuldades o procuraram, foram estar junto a ele, porque tinham um desejo de mudar de vida. E não é exatamente isso que Cristo faz. A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não foi isso, irmãos? Não era isso que Davi estava fazendo com aqueles homens em dificuldades? Davi, então, era um tipo de Cristo. Continuando a leitura, Davi treinou este grupo, aparentemente sem sucesso. O grupo que era aparentemente sem sucesso, não o treinamento de Davi. Obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Muito mais do que treinamento, meus irmãos, aqueles homens encontraram renovação e transformação ali naquela caverna junto a Davi. O filho de Jessé os ajudou a levantar e passar a acreditar em algo novo que estava acontecendo ali. A preparação de um grande exército para a glória de Deus. Sobre Davi, mesmo passando por aquela situação difícil de perseguição, estava a unção de Deus e a promessa que ele se levantaria como rei em Israel. Percebam, meus irmãos, que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Era apenas questão de tempo para que o reino e a coroa fossem entregues nas mãos daquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Se este for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Conforme Paulo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, nós temos: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso significa que vivemos para fazer a vontade de Deus e agradá-lo. E a vontade de Deus, segundo encontramos ali na oração sacerdotal de Cristo Jesus em Evangelho segundo São João capítulo 17, o desejo de Deus é que nós, como cristãos, sejamos um em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado e a sua obra seja realizada nesta terra. Os objetivos que valem são os objetivos de Deus. A vontade que vale é a vontade de Deus. Os planos que valem são os planos de Deus. E os objetivos a serem alcançados são nos entregues pelo Espírito Santo, que hoje conduz a igreja em triunfo para levá-la aos braços do noivo,
no dia das bodas do Cordeiro. Glórias ao nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, estar unidos. Precisamos derrubar as paredes de separação, as paredes que nos afastam uns dos outros. E precisamos nos unir em torno da fé em Cristo Jesus e fazermos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Continuando então, subtópico 3, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi, como líder, foram postos em prática. Aqui é interessante nós notarmos, meus irmãos, que Davi não era um líder que mandava fazer. Davi era um líder que estava à frente do seu exército, à frente dos seus soldados. E eles os seguiam. E eles seguiam a Davi. Davi não apenas mandava, ele falava, vem comigo. E Davi estava na frente. Quer seja nas batalhas. A Bíblia é clara, fala muitas vezes de Davi se envolvendo ele pessoalmente na batalha. E Deus dando grande livramento pelas mãos do próprio Davi. Isso, irmãos, é liderança. Estar na frente do povo, fazendo a vontade e a obra de Deus. Inclusive, meus irmãos, o exemplo de Davi, o exemplo de sinceridade e de garra, de grande guerreiro, com certeza motivou os seus soldados a darem sempre o melhor de si. Aquele exército era tremendo, aqueles 600 homens que Davi tinha era tremendo. Continuando. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que este número subisse a 600. Isso quer dizer que todos quanto vinham ter com ele não eram rejeitados. Conforme já mencionamos, meus irmãos, Davi estava recebendo aqueles que seriam base para o seu poderoso exército. Todos aqueles que eram rejeitados na sociedade, rejeitados por algum motivo, Davi os recebia, porque Davi estava fazendo o trabalho de restauração para a formação do seu exército, como comentamos há pouco. E existe mais uma coisa interessante a ser mencionada a respeito desse seu exército. Dentre estes 600 homens, a Bíblia menciona 37 valentes que Davi teve. 37 pessoas, meus irmãos, fora do comum. Guerreiros excelentes que faziam parte do exército de Davi. Se você tiver oportunidade, meu amado irmão, minha amada irmã, leia lá em 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 8 ao 39, fala ali dos 37 valentes que Davi teve. E também nós encontramos em 1 Crônicas 11, do 10 ao 47, que também faz menção dos valentes que Davi teve. Esses 37 valentes de 2 Samuel foram pessoas que Deus levantou no meio daqueles 600 amargurados, daqueles 600 endividados, daqueles 600 rejeitados. Deus levantou 37 homens tremendos na batalha, valentíssimos, capazes, enfim, pessoas assim fora do comum. Deus entregou estes homens nas mãos de Davi, e Davi trabalhou na vida deles, os restaurou. E eles lhe foram fiéis, meus irmãos, até o dia da sua morte. Veja que coisa tremenda. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, Davi é um modelo de líder que recebem homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Em relação, meus irmãos, a esta frase do comentarista, não precisamos acrescentar mais nada, porque já fizemos anteriormente. Continuando. A grande lição de Davi para estes homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Paulo, meus irmãos, mencionou algo nesse sentido em sua segunda carta escrita a Timóteo. Em 2 a Timóteo 2 e 3, e também no mesmo livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, Paulo menciona ou aconselha a Timóteo a sofrer as aflições, como um bom soldado de Cristo. Paulo estava aconselhando Timóteo, seu jovem cooperador, aquele em quem Paulo confiava, aquele que Paulo considerava como um verdadeiro filho. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, nós, para que possamos herdar a glória,
vamos precisar passar por aflições. É algo que a Bíblia nos fala que acontecerá na vida do cristão. O próprio Senhor Jesus nos alertou disso, ali no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33, onde encontramos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa, meus irmãos, que as aflições fazem parte da vida do cristão. Mas saibam que nós teremos uma recompensa em relação a essa questão. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vejam, irmãos, que interessante. A tribulação e a aflição que nós passamos agora não pode ser comparada com a glória que para nós, ou que em nós há de ser revelada. Nós temos promessa. Nós temos uma promessa linda e maravilhosa de que as aflições que nós passamos, depois nós seremos recompensados. Lá no livro do Apocalipse existe uma promessa, não uma, várias promessas, mas eu quero citar uma que me enche o coração. A Bíblia fala: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Você pode estar chorando hoje, nós podemos estar em aflição hoje, mas chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória futura que há de ser revelada em nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos confortemos, irmãos, com esta promessa: o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Continuando, no simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo, como eu já havia mencionado. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Conforme mencionado, meus irmãos, Davi foi um tipo de Cristo. Glórias a Deus. Passemos então agora para o tópico 2, Davi e o amor com os pais. Subtópico 1, protegendo os pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com os seus pais. Honrar a Deus, honrar os pais, meus irmãos, era o primeiro mandamento com promessa na lei de Moisés. Mesmo sendo considerado o filho de menor valor, como nós mencionamos anteriormente, Davi amava e honrava aos seus pais. O mesmo deve acontecer com todos aqueles que têm a felicidade de terem pais. Honre o seu pai. Se você quiser viver dias bons nesta terra, honre os seus pais. É um mandamento bíblico. Continuando. Foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar e deste modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Realmente, meus irmãos, encontramos nos comentários, nas enciclopédias, nos dicionários, essa questão do possível parentesco, entre Ruth, e que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Só que eu encontrei também num comentário que classificava essa decisão de Davi como uma decisão errada, tendo em vista de que a tradição, depois eu não encontrei mais vestígios sobre isso, mas esse comentarista disse que a tradição diz que os pais de Davi morreram lá em Moabe. Então, segundo esse comentarista, não foi uma decisão acertada. Mas a Bíblia, meus irmãos, se cala em relação a isso. O que a Bíblia fala é que o profeta mandou que Davi não ficasse em Moabe, no lugar forte, mas entrasse na terra de Judá. Isso, então, fica apenas como um adendo, mais um detalhe para os irmãos meditarem. Se quiserem pesquisar a respeito disso, fiquem à vontade.
Continuando, a inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigília. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. Conforme nós citamos, meus irmãos, para que possamos fazer a obra de Deus, precisamos ter certeza que a nossa família está bem, porque senão nós não temos estabilidade e nem foco para fazer a obra de Deus do jeito que deve ser. Continuando, os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Aqui, meus irmãos, é importante nós notarmos que essa honra que a Bíblia fala, honrar o pai e mãe, não é simplesmente ter o pai e mãe em grande estima. Isso também é importante. Mas o honrar aqui está ligado, principalmente quando é tratado, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é tratado no Novo Testamento. O honrar não é simplesmente bater no ombro do pai e falar: ô pai, você é muito bom, você foi muito bom para mim. No honrar estava envolvido, inclusive, sustentar o pai, se assim houvesse necessidade. Continuando então, Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. Meus irmãos, essa ligação de Davi ter alcançado o trono por ser um bom filho, não há evidência bíblica nenhuma a esse respeito. Até porque ser um bom filho era a obrigação do israelita, até porque estava na lei. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Essa ligação que o comentarista fez aqui não tem nenhum embasamento bíblico. Continuando, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Este ensino foi ministrado por Paulo. E o mandamento é claro: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, como está em Efésios 6:3. Para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a recompensa daqueles que honram os seus pais. Continuando, nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. Está lá em Mateus, no capítulo 15, versículos 5-7. Tais filhos, simulada e mentirosamente, dedicavam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Porém, a tradição dos fariseus estava tentando mudar essa questão, essa honra. Fariseus lá, se vocês lerem a Bíblia com bastante cuidado, inventaram um monte de tradições que contrariavam a palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus teve várias discussões com eles, porque eles honravam as suas tradições e não cumpriam a palavra de Deus. E neste caso, era mais um caso deste, onde eles inventaram uma tradição que estava comprometendo, ou seja, estava desobedecendo a lei de Moisés. Continuando então, os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados especiais. Isso é um mandamento de Deus. Aleluia. Nós, como filhos obedientes, honremos os nossos pais, aqueles que têm a felicidade de ainda tê-los vivos. Honre-o, que a bênção de Deus vai chegar na sua vida de uma forma abundante. Vamos agora, meus irmãos, para o tópico 3, morrendo por Davi. Subtópico 1, a inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que, se Saul houvesse sido obediente aos mandamentos do Senhor, ele poderia muito bem ter tido sucesso no seu reinado. Precisamos nos lembrar que depois que Saul recebeu a unção através das mãos de Samuel, a Bíblia diz
que o Espírito do Senhor se apoderou dele e que o coração de Saul foi mudado, foi transformado em outro coração. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que Saul não perseverou em dar lugar ao Espírito Santo. Pelo contrário, Saul entristeceu o Espírito Santo e o afastou dele. É como se Saul tivesse dito: Espírito Santo, eu não quero você na minha vida, através das suas atitudes. Paulo citou em uma das suas cartas para que nós não extinguemos o Espírito Santo. Então percebam, nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida, que significa afastá-lo, tirá-lo completamente. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul tinha recebido o Espírito Santo, pois a Bíblia fala que o Espírito Santo havia se apoderado dele, o seu coração havia sido transformado em outro coração, porém Saul entristeceu e afastou o Espírito Santo da sua vida. E isso foi o motivo, foi a causa da sua completa derrota. Precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo. Ele é o Consolador que está ocupando o lugar que o Senhor Jesus ocupava na terra. Ele está hoje conduzindo a igreja, o Espírito Santo. Ele precisa estar em nós, ele precisa estar conosco, ele precisa estar na direção da nossa vida, porque é ele que nos conduzirá ao casamento, ao noivado, à festa na igreja, que é o arrebatamento. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Aqui, meus irmãos, nessa questão, é importante nós frisarmos que aquele que não é de confiança também não confia. Vejam, aquele que não é de confiança também não confia. E esse era o caso de Saul. Saul não era alguém de confiança. Deus havia dado uma ordenança direta, uma ordem direta para ele, se vingar dos seus inimigos. Porém, Saul fez o que ele queria fazer e preferiu agradar ao povo do que obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Efetivamente, Saul não era de confiança. Continuando, Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que a lealdade não se compra por presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Veja, meus irmãos, que situação. Comprar lealdade com presentes, com cargos. Saul se viu nessa necessidade. Por quê? Porque não conseguia inspirar os seus liderados. Não conseguia influenciar positivamente os seus liderados e teve que tentar comprá-los. E qual é a qualidade da pessoa que se vende? Uma qualidade muito baixa mesmo. A maioria dos que acompanhavam Saul estavam ali por medo ou por interesse. Muito diferente do que acontecia com Davi. Muitíssimo diferente, como nós já vimos nesta lição. Continuando então, só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Infelizmente, meus irmãos, esta é uma situação bastante comum. Pessoas que estão ocupando cargo de liderança, mas que não têm certeza da sua chamada divina, normalmente perseguem e ofuscam aqueles que à sua volta se destacam em alguma área ministerial. É uma triste realidade. Estas pessoas ainda não entenderam que quem chama e usa nas suas mãos é o Senhor, e de que ninguém, irmãos, toma nada de ninguém em relação a lugar, em relação a cargo, em relação a ministério. O ministério é dado por Deus para nós, e ninguém toma esse ministério, ninguém toma a nossa chamada. Entendamos isso, não precisamos brigar por posição, não precisamos brigar por status, não precisamos brigar por nada disso. Quer na igreja, quer se temos espaço na igreja para fazer a obra de Deus, façamos na igreja. Não tem oportunidade na igreja local porque o seu ministério incomoda alguém ali,
Não importa, vai para a rua, vai pregar na rua, vai ensinar, vai cantar, enfim, meus irmãos, as oportunidades estão aí disponíveis. E a internet é uma grande porta que se abre para trabalhar para o Senhor. Uma grande porta. Não perca esta oportunidade. Não perca tempo brigando, não perca tempo lutando por posição na igreja. Se você tem chamada, faça aquilo para que Deus te chamou, quer seja na igreja, quer seja fora dela. Cumpra o teu ministério. Continuando então, quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Todo aquele que é líder chamado por Deus, os seus frutos mostram isso. Claramente. Não é necessário fazer propaganda, não é necessário fazer alarde. Por quê? Porque os frutos demonstram quem realmente nós somos. E, inclusive, meus irmãos, pelos frutos, o verdadeiro líder, ele conquista e inspira aquelas pessoas que o rodeiam. É através do fruto, não é através simplesmente da palavra, não é através do que se fala, mas é através do que se faz, de como se age, de como toma as suas decisões. São os frutos, irmãos, que vêm a influenciar. Não é tão somente a nossa palavra, é o conjunto completo. Porque muitas vezes alguém fala, mas não age de acordo com o que falou. Então a sua palavra fica vã, fica sem força. Agora, no conjunto, o que mais tem força diante das pessoas são os nossos frutos, são as nossas atitudes perante as pessoas. E o verdadeiro líder tem os seus frutos reconhecidos. E o verdadeiro líder tem a sua influência sobre os seus liderados, porque ele dá frutos que venham a glorificar o nome do Senhor. Continuando então, o escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. A passagem bíblica mais contundente a esse respeito, irmãos, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Esse, irmãos, é o texto mais contundente, que nós devemos reconhecer os que trabalham entre nós e que nos presidem no Senhor e nos admoestam, que nós precisamos ter por eles grande estima e amor por causa da sua obra. Mas percebam, irmãos, que tudo isso precisa ser inspirado pelo líder. O líder precisa inspirar confiança, o líder precisa inspirar, ter bons frutos. O líder precisa influenciar positivamente os seus liderados, para que todos nós que somos liderados, possamos ter segurança em nos aproximar deste líder. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e os seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Realmente, meus irmãos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que Aimeleque não tinha conhecimento de que Davi estava sendo considerado como um traidor. Aimeleque agiu na mais completa inocência neste caso. Essa informação de que Davi era traidor e que precisava ser perseguido e morto, ela estava ali restrita, concentrada nas pessoas ali que conviviam com Saul na sua corte e também nos comandantes dos exércitos. Essa informação não foi divulgada em todo Israel, até porque o povo de Israel amava muito a Davi. E Saul preferiu guardar esta informação ali próxima do seu círculo de influência, o seu círculo ali das pessoas que o rodeavam, a sua corte e os seus generais. Então Aimeleque não tinha conhecimento disso. Agiu na sua completa inocência.
Continuando, apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu este crime brutal. Vejam, meus irmãos, que nenhum, como disse o comentarista, nenhum dos israelitas quis cometer essa injustiça, esse ato de injustiça contra os sacerdotes do Senhor. Provavelmente todos sabiam que Saul estava cometendo um grande pecado, mandando matar aqueles homens. Por conta disso, Saul se utilizou daquele estrangeiro, o próprio homem que havia entregue, que havia falado que Davi tinha consultado Aimeleque, o tal do Doeg, o estrangeiro, o edomita. Usou esse camarada para executar aqueles 85 sacerdotes ali da cidade de Nob. Vejam que situação terrível. Continuando então, observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e ele não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes sem piedade alguma. Vejam, meus irmãos, a situação de Saul. Na realidade, a vida de Saul foi um completo desastre no que diz respeito à razão. Aqueles que se afastam de Deus começam a andar na escuridão e, por conta disso, não têm visão, não têm discernimento para tomar as atitudes corretas, as atitudes do bem. Saul estava completamente cego. Continuando, apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura, ao longo de todo o seu reinado, 40 anos, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Aqui, meus irmãos, essa frase, morreu para proteger Davi, não é bem isso, porque quando nós ouvimos morreu para proteger alguém, a pessoa se ofereceu para morrer. E no caso aqui, a família de Aimeleque morreu porque Saul foi injusto com eles, mas eles não se ofereceram para morrer por Davi, eles morreram porque ajudaram na inocência. Então aqui há uma pequena diferença sobre essa história de eu estou morrendo por Davi. Não, eles estavam morrendo por conta da impiedade de Saul, mas não que eles se ofereceram voluntariamente para morrer, para se entregar no lugar de Davi. Então, existe essa diferença, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Subtópico 3, a sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. Davi, meus irmãos, o considerado o salmista de Israel, muitas vezes transformava em música a situação que estava vivendo. E neste caso em particular, ele escreveu o que para nós hoje é o Salmo 52, referente a essa atitude de Doeg em relação aos sacerdotes do Senhor. Este Salmo 52 é um salmo de denúncia e de juízo sobre a vida de Doeg, alguém considerado soberbo, alguém considerado mentiroso. Leia o Salmo 52 que você verá os detalhes do que Davi falou a respeito deste homem mau. Continuando então. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim. A. A sua língua intenta mal. B. Traça enganos. C. Despreza o bem e ama o mal. E por último, D. Não é reto no seu falar. Alguns comentaristas, meus irmãos, sugerem que, pelo que estava escrito no Salmo 52, Doeg mentiu, não foi completamente sincero quando delatou que Aimeleque tinha ajudado a Davi. O Salmo 52 dá-nos a entender que ele não foi completamente sincero, dá-nos a entender que ele mentiu em relação a isso. Porque veja, nós temos
no versículo 3 do Salmo 52. Amas mais a mentira do que falar a retidão. E no versículo 4 nós encontramos língua fraudulenta. Isso está relacionado ao quê? A mentira. Então dá-nos a entender que Doeg aumentou um pouco a notícia, ou seja, acrescentou coisas do seu próprio coração, mentindo, para poder incriminar o sacerdote Aimeleque. E por conta disso, ele morreu com mais 84 sacerdotes da sua família. Percebam o que Davi escreveu desse Doeg no Salmo 52. Continuando. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Essa arrogância de Doeg, meus irmãos, provavelmente era porque Doeg estava ali na corte de Saul, ou seja, estava ali entre os grandes, entre os poderosos, entre os governantes de Israel. Isso dava a ele uma falsa sensação de importância e status. Não, eu sou amigo do rei, ou seja, status, né? Arrogante, se achava grande. Vocês lembram ali daquele que morreu, Amã, que morreu enforcado no lugar de Mardoqueu? Aquele era um outro exemplo de uma pessoa arrogante que acabou pendurado numa forca. Nós não sabemos o que aconteceu com Doeg, mas com certeza o seu final não foi bom, assim como o final de Amã também não foi bom. Continuando, por vezes o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com um espírito de grandeza, soberba. Busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. Salomão diz, meus irmãos, que a humildade vai adiante da honra, ou seja, quem é humilde acaba sendo honrado. E Tiago diz que Deus se opõe aos soberbos, ou seja, Deus se torna inimigo dos soberbos. E sabemos, irmãos, que esse negócio de soberba é algo que ronda todos os corações. Vigiemos para que este sentimento não tenha poder e domínio sobre nós. O próprio Paulo, vocês sabem quem é Paulo. O próprio Paulo diz que recebeu um espinho na carne, para que ele não viesse a se ensoberbecer por conta das grandes revelações que ele recebeu. Então vejam, meus irmãos, se Paulo, sendo Paulo, precisou de um espinho na carne para não se ensoberbecer, o que dirá de nós? Precisamos, irmãos, vigiar para que a soberba e a arrogância não tenham domínio sobre nós, porque Deus resiste aos soberbos, mas, segundo Tiago, dá graça aos humildes. Continuando então, o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar e desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. A sentença de Doeg fora decretada e não demoraria para ser cumprida. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, por fim chegamos à conclusão. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, estes instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Então, meus irmãos, pelo que nós vemos aqui nos 3 tópicos, Deus levantou um grande exército através da vida de Davi com aqueles 600 homens. Aqueles 600 foram a base do exército vitorioso que Davi formou durante o seu reinado. Que nós, meus irmãos, nos deixemos, como disse o comentarista, nos deixemos ser forjados pelo Espírito Santo, para que possamos ser usados nesta terra para a glória do Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Continue orando por nós. Em querendo deixar algum comentário, fique à vontade, ou aqui na caixa de nos comentários desse vídeo, se você está no YouTube, ou se você está vendo o vídeo pelo site Estudantes da Bíblia, nos mande uma mensagem pelo e-mail que está na página principal. Que Deus os abençoe
e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Graça e paz.